Oi gente, tudo bem com vocês? Então, como prometido, eu tô aqui para falar sobre o primeiro conto dessa minha edição, né, Tacinha Jacket, mas é todos os contos da Clarice Lispector. Aqui é o Alex. Aqui é a Miki, eu sou a Carol Robin. O meu nome é Vanessa. Do canal Marca Páginas. Do canal Marca Páginas. Do canal Marca Páginas. Canal Marca Páginas. Então, conhecido. almoçar, Vocês compartem E esse daqui foi a indicação da Carol. Como eu havia dito, eu não vou começar pela ordem dos textos, porque tem um em particular que foi selecionado para o vestibular 2017, que se chama O Amor, que é um texto originalmente lançado em 1960 na coletânea de contos Laços de Família. Então, esse texto, especificamente para quem tem essa edição, ele começa na página 145. E, gente, eu precisei ler 2 vezes seguidas esse texto. Por quê? Primeira vez eu li e eu pensei, caramba, o que eu vou falar para as pessoas sobre ele? Aí eu li a segunda vez, fiquei com uma cara de ué, será que é só isso? Mas eu respirei fundo e eu vou falar um pouquinho com vocês do que eu entendi. Não quer dizer que eu esteja certa, são apenas as minhas impressões. Então esse texto, ele segue a característica que é bem marcante dos textos da Clarice Lispector, principalmente naquele livro específico, A Paixão Segundo o GH, que é um estilo, vou colocar como estilo, né, ou uma ferramenta de escrita, talvez seja melhor usar esse termo, que se chama fluxo de consciência. Então, os acontecimentos, eles são contados por um narrador externo, mas ele conta o que está acontecendo na cabeça da personagem ou do personagem. E o que está acontecendo, né, como acontece na mente de todo mundo, não necessariamente é linear ou racional. Então, essa personagem principal em Um Amor é a protagonista Ana, que é uma mulher, não sei dizer a idade dela, mas ela já tem filhos e é casada. Então, a gente pode, né, presumir que ela não é tão novinha assim, né? Então, esse conto, ele começa tentando te convencer de certas coisas, pelo menos eu tive essa impressão. Então, quando se fala da Ana, se fala principalmente dela em 3 aspectos. Deixa muito claro que ela é uma pessoa totalmente dedicada à família. E essa dedicação à família torna ela meio que não cercada assim, mas muito caracterizada por esses 3 papéis, que é o de mãe, esposa e dona de casa. Então o texto tenta convencer a gente o seguinte, que em primeiro lugar, ela é uma mãe, esposa e dona de casa excelente. Então, por exemplo, se cita que ela costurou as próprias cortinas, se menciona que ela faz a roupa dos filhos, ela vai às compras com uma sacola de tricô que ela mesma fez. Enfim, ela é muito dedicada a essa vida doméstica, ou se pode dizer que a vida dela se resume a isso. E aí se narra o ambiente, né, em torno dessa Ana. Eles estão morando num apartamento que tem uma cozinha espaçosa. Esse é o lado positivo, né? A cozinha, o ambiente dessa mulher doméstica. Mas é um lugar muito quente, só que em compensação dá a impressão que é a primeira vez que eles têm a oportunidade de ter uma casa própria. Eles estão pagando aos pouquinhos. Então, essa família não é pobre nem rica. O dinheiro está contado, isso fica bem claro. Só que a vida é boa, né? O narrador tenta convencer a gente disso para tentar explicar que o que acontece depois não tem uma justificativa assim, ela era maltratada, ela era infeliz, as coisas estavam dando errado. Não. Aparentemente tá tudo ok. O marido parece ser legal, Ana parece ser feliz, as crianças são boas e a vida vai correndo, né? Nesse novo apartamento da família. Só que em contrapartida, por que eu não confio tanto nesse narrador em específico? Porque, pra mim, me deu a impressão assim, sabe quando você tá conversando com uma pessoa e você sabe que ela não tá bem, mas toda hora ela fala sem você perguntar que ela tá bem, ela tá bem, ela tá bem, ela tá bem, e você não perguntou nada. Então é como se a pessoa estivesse
tentando te convencer de uma coisa que ela sabe que você sabe que... Sabe que você sabe, é ótimo. Sabe que não tá tão bem assim, mas ela não quer dar o braço a torcer. Então a Ana, ela tem essa rotina muito pesada de dona de casa, esposa e mãe. E ela vive essa rotina bem demarcada, até que chega a tarde, que é a hora perigosa. O que é a hora perigosa? É o momento que a casa tá limpa, as crianças estão na escola, o marido está trabalhando e a Ana, ela não tem mais o que fazer. Ela não é nem esposa, nem mãe e nem dona de casa. Então só resta ela ser ela mesma. Só que quem é a Ana afinal, né? Então o que ela costuma fazer nessas horas? Ela sai às compras ou sai para consertar alguma coisa? Parece que é aquele tipo de pessoa que se sente mal se não está fazendo alguma coisa assim justificada, né? E ela sai, pega o bonde para ir às compras. Ela vai receber na noite os irmãos dela para um jantar em família, né? Os irmãos, os filhos dela, os filhos dos irmãos, o marido, enfim, as esposas dos irmãos. Vai ser uma reunião em família. Ela é uma anfitriã, então, uma típica dona de casa que recebe as pessoas. E ela sai para comprar ovos. Então, ela vai para um lugar que se supõe ser meio distante, talvez distante justamente para ela poder ocupar o tempo, e no ônibus ela vai pensando na vida, né? E é tudo muito corriqueiro, até que ela vê uma coisa que tira o fôlego dela. E só que essa coisa é muito banal. O que ela vê afinal? Ela olha pela janela do ônibus e ela vê um homem cego que está mascando chiclete. E aí, eu sei o que eu senti, mas eu não sei se eu vou conseguir passar bem pra vocês. Porque o entendimento dessa parte, acho que a gente não compreende com o nosso lado emocional. Você precisa de um outro sentido para compreender. Quando ela olha aquele cego, ela posteriormente diz que aquele homem fez com que ela tomasse ciência do pior lado dela. E são coisas contraditórias, porque ela diz isso e ao mesmo tempo ela diz que ela foi inundada de piedade, de bondade e de amor. Mas não amor no sentido romântico, e sim amor pelas pessoas, né? Amor pelos próximos, enfim. E ela fica muito chocada com essa cena do cego, né, vulnerável, enfim, mascando chiclete no escuro. E ela fica tão cheia de sentimentos muito contraditórios, sabe? É uma bondade com certa raiva, uma piedade com nojo. Ela usa termos assim, por exemplo. E ela perde o equilíbrio no ônibus. Ela perde o equilíbrio, ela grita e derruba os ovos. E as pessoas riem dela, né? E ela fica muito constrangida, mas não constrangida, essa questão, ela não fica constrangida, ela fica despedaçada, assim, fragmentada, decomposta. E isso leva ela a perder o ponto ela devia ter parado. Então ela sai do ônibus muito cambaleante, né? Alterada. Os ovos, muitos dos ovos que ela comprou se quebraram. Então tem uma certa metáfora, né? Pode ter uma metáfora, vamos dizer assim. Os ovos como uma coisa frágil que ela estava levando, protegendo na própria sacola que ela costurou, e eles se quebram. E ela tenta, né, segurar aqueles ovos despedaçados, né, aquela gosma, gema, enfim, saindo, como se ela estivesse tentando reparar alguma coisa que desencadeou em outra, você não tem como interromper. Ela desce do bonde e ela vai parar no Jardim Botânico. E aí parece que os sentidos da Ana estão muito aflorados. Eu posso estar falando uma besteira muito grande, eu espero que vocês não entendam literalmente, né? Mas quando ela começa a ter os pensamentos a partir do homem cego e ela vai parar no Jardim Botânico, assim, ela tá com os sentidos super aguçados, assim, ela vê um gato que desaparece, ela fala da força, das patas de uma aranha que estava no banquinho, ela vê como se fossem cenas de decomposição dos elementos orgânicos nesse Jardim Botânico. Enfim, ela tem uma experiência de vida e de passar da vida, digamos assim, nesse Jardim Botânico. Ela tem uma ciência disso.
essa parte do Jardim Botânico é estranha porque dá a impressão que ela nunca iria para esse lugar, mas ela passa lá e ela perde horas, dá a entender que várias horas, tanto que depois ela tem que chamar um guarda para sair do Jardim Botânico porque está sendo fechado, né? E ela sai e vai meio que correndo pro apartamento. Ela chega lá e tenta se recompor, né? Ela tá no lugar que seria o lugar seguro dela, a casa. Ela começa a fazer os bifes, usar os ovos que sobraram, mas ela não tira da mente essas duas cenas, né, que acontecem, que seriam em torno da epifania dela. O homem cego mascando e essas cenas que ela vivencia. Não que ela vê, ela vivencia mesmo no Jardim Botânico. E aí ela consegue fazer o jantar, mas ela tá estranha, né? Ela tá meio sem lugar durante o jantar. O jantar termina e ela tá falando coisas bem contraditórias. Você chega a entender, mas como eu disse mais cedo, você não vai entender com a razão. É aquele tipo de coisa tipo, eu sei o que você quis dizer, entendeu? Só que na hora que eu tiver que escrever sobre isso, ou tiver que falar pra Beltrano, vai ser meio difícil. Mas enfim, ela começa a falar assim, que a piedade dela, ou a compaixão que ela sentiu pro homem cego, não é boa o bastante. Que o cego de repente merecia alguém um pouco mais pobre, que seria mais à altura. Então, vocês percebem essas coisas contraditórias? A piedade que não é boa o bastante, é nobre, mas se fosse menos nobre, aí seria adequado. E aí, outra coisa do cotidiano é dar um estalo nela, um estalo de volta à realidade. A casa, né, como eu falei pra vocês, ela era bem maior, né, cozinha maior, enfim, mas como o dinheiro não estava sobrando, eles tinham um fogão que estava meio enguiçado, então ele dava uns estouros. Então ela ouve o estouro do fogão e ela sai correndo. Ela se depara com o marido. E ela fala uma coisa muito estranha com ele, assim, ela chega, imagina, você tá na cozinha, chega alguém e fala, eu não quero que nada aconteça com você. Estranho. E ele fala, né, não foi nada, foi só o fogão, deixa que pelo menos o fogão estoure, né? Não tem nada demais. Ele pega ela pela mão, é uma coisa que dá a entender que ele não faz muito, e guia ele pro quarto. Ela aceita, né, ser tomada pela mão e ser guiada pelo quarto. Então, assim, quando isso acontece, ela fala como se tivesse... Ela fala, não, esse narrador fala como se ela estivesse escolhendo não viver a vida como essa epifania com o cego. Epifania com o cego deu uma outra possibilidade de vida para ela. Mas aí ela opta por ter a vida como ela tinha antes. Então, quando eu tava lendo esse texto, dava a impressão assim, nossa, o ovo quebrou, né? O ovo deve ser uma metáfora de como ela tá se sentindo, e o ovo tá se despedaçando, né? Tá saindo da trama da bolsa. Então acho que ela não vai voltar ao normal. Mas aí aparentemente ela vai voltar ao normal. Ou dá a entender que vai, ou talvez não vai, enfim, talvez seja um conto de final aberto, porque ela se deita, e antes de se deitar ela tá escovando os cabelos, e ela tem uma parte que fala mais ou menos assim, ela está indo dormir sem o coração, o mundo no coração. É como se ela estivesse optando por deixar aquela experiência de lado. Talvez fosse uma experiência mais verdadeira, digamos assim, talvez ela estivesse se conectando com si mesma, mas ela abdica disso para voltar a ser a mãe, esposa e dona de casa que ela é. Então acho que esse texto fala de amor nesses dois sentidos. O amor ao próximo, né, que pode ser uma coisa meio sufocante, e o amor que a gente sente por pessoas específicas, né, nossos filhos, nossos companheiros, que muitas vezes você tem que abdicar do próprio amor próprio para poder fazer coisas por essas outras pessoas que são dependentes de você. Então, eu não sei se eu deixei minha impressão clara do que eu entendi sobre o texto. Inclusive, eu acho que eu deixei uma linha de pensamento meio solta aí, enfim. Mas se você tiver dúvidas, deixa aqui embaixo.
Lembrando que isso aqui não é o manual de como entender o amor da Clarice Lispector, é apenas a minha experiência de leitura. Eu pretendo ler de novo esse texto, né, quando eu chegar na página 145, e se surgir alguma outra coisa, alguma outra colocação, acho que eu vou gravar rapidinho e fazer uma observação, ou de repente só escrever na descrição alguma mudança, tá? Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscrevam, a gente curte cada pessoa nova que entra e se inscreve no nosso canal, a gente gosta de verdade, porque o canal tá no início e a gente torce muito para que ele cresça. E mais, por favor, curta esse vídeo, comente e se puder, compartilhe também, tá? Tchau, gente!